Senhor tem uma palavra para nós nesta manhã. Vamos ouvir a palavra do Senhor em Salmos 52. Eu vou ler os dois últimos versículos do capítulo 52. O versículo 8 e 9 diz assim: Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo e sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste na presença dos teus fiéis. Proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Amém? Eu queria falar hoje sobre a oliveira verde. É muito importante nesta manhã você prestar atenção para você perceber o acontecimento que nos levou até hoje e o acontecimento que pode nos levar para a frente de hoje em diante. Essa oliveira em Israel, nos tempos passados, ele era prensado para fazer azeite. E eles usavam 4 tipos de azeite. E eles prensavam 4 vezes a oliveira. Quando eles começavam a colher, colocavam na prensa e prensava e saía o azeite puro, o azeite virgem. A primeira prensada saía o azeite puro e era usado para a adoração. Era usado para o santuário do Senhor. Esse óleo não se usava para nada a não ser para a adoração, para o santuário do Senhor. Depois vinha a segunda prensa. A mesma azeitona, ele era prensado de novo. E a segunda prensada saía o tipo de azeite que servia para a alimentação, para comer, para você fritar comida ou usar na ensalada e assim por diante, para a alimentação. Essa mesma azeitona, esse bagaço que vai ficando, coloca de novo na prensa e sai o terceiro tipo de azeite, que é utilizado para luz. Não sei se algum de nós aqui já nasceram com a luz elétrica, mas naquele tempo passado a luz era colocado, o azeite tinha uma mecha e essa mecha fazia a luz. Então esse terceiro tipo de azeite era usado para a luz. Esse mesmo bagaço se colocava de novo na prensa e saía o 4º tipo de azeite. Esse 4º tipo de azeite era usado para quê? Para sabão. Já era o último. Para sabão, para limpar. Para usar para limpar roupa e companhia. Está me acompanhando? Amém. 4 tipos de azeite. Hoje nós vemos o mundo está festejando a entrada de Jesus em Jerusalém sobre aquele burrinho. Entrou ele como rei. As pessoas jogavam sua roupa e tiravam galho de árvore e jogavam no caminho e o burrinho vai passando em cima deles. É o que hoje o mundo está festejando. Jesus entrando em Jerusalém como um rei para a sua última semana neste mundo. Eu não vou falar sobre a última semana de Jesus. Eu vou falar sobre a última 14 horas de Jesus no mundo. E vamos ver como Jesus cumpriu ou aconteceu em Jesus
estas 4 prensadas. Salió de Jesús 4 tipos de aceite. Jesús fue a cear aquela quinta-feira à noite com seus discípulos, lavou os pés dos seus discípulos, e aí ele falou assim: vamos embora, vamos adorar. E ele foi naquele monte que todos nós sabemos, e falou com seus discípulos a ver se eles podiam orar com ele pelo menos 1 hora. É aqui o mistério da adoração de 1 hora. E os discípulos não conseguiram. Aí Jesus foi a orar, ele vem de novo falar com seu discípulo, o discípulo dormindo, não conseguiram orar com ele. E aí Jesus disse assim: agora não há mais tempo, podem dormir, que eu vou entrar na prensa. E Jesus foi sozinho. Irmão, irmã, aconteceu lá um diálogo entre o pai e o filho e o pai não está escrito na palavra. Mas quando Jesus já não podia mais, quando ele tinha que decidir a entrar na prensa, ele disse assim: tira de mim o cálice, se é possível. Mas quem podia tirar esse cálice era ele mesmo, porque o pai disse para ele assim: a decisão é sua, se você quiser deixar o homem no pecado e ir para o inferno, você sobe de novo aqui. Esse foi o papo de Deus para com Jesus, Jesus para com o pai. Aí Jesus disse assim: não, eu vou entrar na prensa. E ele começou a adorar o Pai. E nessa adoração ao Pai, veio o pecado do mundo sobre ele. O pecado de você, o pecado de mim. E era tão forte esta prensa, que ele suou sangue. Não há um homem, não há um ser humano que possa suar sangue. Porque quando você chega a um patamar de um sofrimento tal, o ser humano tem uma válvula que estoura e você desmaia, porque você não pode aguentar essa dor. Jesus aguentou. Esta é a primeira prensada que Jesus levou para você e para mim. Chama-se adoração. O Pai, ele adorou ao Pai em obediência. Ele veio na terra para isso, e ele obedeceu ao Pai. E ele entrou na prensa e saiu dele o mais puro aceite. A adoração ao Pai. E começou o processo que eu digo que a nossa salvação, a minha salvação, foi lá nesse momento, quando ele decidiu salvar a nossa vida. Ele decidiu entrar na prensa para quê? Para nos salvar. E nesse momento ele tomou uma decisão e ele começou o processo. Quando ele saiu dessa primeira prensada, veio o soldado e os prendeu. E ele foi para onde? Ele foi para o julgamento. Um julgamento onde estava um homem santo, puro, imaculado, e estava um assassino. E foi condenado. Quem? Foi condenado aquele homem puro, aquele homem sem pecado. E aquele homem assassino foi solto. Irmão, quando ele foi condenado, ele entrou de novo na prensa, a segunda prensa que Jesus entrou por você e por mim. Daquela prensa, ele aguentou os latigazos, aguentou a coroa de espinho e começou a sair dele o segundo tipo de azeite. E o segundo tipo de azeite serve para quê? Para comer. Ele estava sofrendo para que você nunca
tenha fome. Estava entregando o seu corpo para ser latigado. Estava entregando a sua vida por você. Ele aguentou tudo aquilo lá por você. Quando ele saiu daquela prensa, a segunda prensa de Jesus, ele já começou a estar em um bagaço físico. A terceira prensa é o óleo da luz. Jesus fez ser luz no caminho ao Calvário. Aleluia. Com uma cruz nas costas, com uma espinha, com uma coroa de espinho, ele teve que sair e levar a cruz até o Calvário. E nesse caminhar, ele estava mostrando a sua luz ao mundo. Quando as mulheres batiam o peito e falavam para ele, para não ir gritando, ele falou o que? Respondeu o que? Disse para ele assim: chore por você mesmo, chore comigo, eu estou no processo. E Jesus tinha que cumprir o processo dele. Ele acabou de sair do segundo e ele começa a entrar no terceiro. E ele começa a caminhar. Ele já estava num bagaço fisicamente falando, mas ele caminhando, mostrando para o mundo que ele é a luz do mundo. Quando ele chega no Calvário, ele vai entrar na quarta prensa. Como você se sente hoje, sabendo que tudo isso que está acontecendo aconteceu por você? Se você estivesse sozinho aqui no planeta Terra, Jesus faria a mesma coisa. Porque diz a palavra que uma alma vale mais que tudo. Então você vai se ubicando em uma posição de pecador e olha o sacrifício de Jesus para que você seja livre e seja limpo. Aonde limpou Jesus você? Quando Jesus entrou na quarta prensa, ele se fez um óleo que serve para sabão, para limpar a tua vida, para limpar o mundo. O que você acha deste sacrifício de Jesus por você? O próximo domingo, ou a próxima sexta-feira, todo mundo vai falar do sacrifício de Jesus. Todo mundo vai falar da cruz de Jesus. Mas ninguém fala que lá no monte ele decidiu passar por todo este processo. Mas se fala só da consequência que é a cruz. Mas a causa está lá atrás. A causa é o quê? Quem? É você e sou eu. Jesus decidiu caminhar por todo esse processo para que você seja hoje uma pessoa salva, uma pessoa sem dívida, uma pessoa limpa. Agora o mundo vai falar sexta-feira da cruz. Para alguns, mas para alguns vai falar o quê? Férias, passeio, praia, ovinha, Páscoa. E assim por diante. O sacrifício de Jesus é esquecido, como se fosse que nunca aconteceu, como se fosse que isso é uma história, mas não, foi real. Jesus passou tudo isso como homem. Não se atreva você a achar que ele era Deus naquele momento. Ele era homem como você e como eu. E ele passou, entrou em estas 4 tipos de prensa. Ele foi destilado até o último. Quando ele estava na cruz, quando já não tinha mais nada, quando entrou aquela lança no seu costado, já saiu água misturada com sangue, porque já não tinha mais nada para sair, e saiu água e sangue junto. Jesus gritou 7 vezes na cruz. Eu não vou falar, mas vou falar do último grito. Quando ele disse assim: está consumado, você ficou limpo. Você ficou limpo. Você ficou livre, você ficou sem dívida.
Esta quarta prensa e este 7 grito deixou a você livre, limpo, sem dívida, com liberdade. A maior coisa que o homem tem é a liberdade. Aleluia. Você pode pôr uma gaiola de ouro e pôr um passarinho lá dentro, mas o passarinho vai falar para você: eu prefiro a minha liberdade, não a gaiola, porque a liberdade é a maior coisa. A nossa liberdade de ir e vir é a maior coisa que nós temos. Se você se considera um adorador, você acha que você vai ser um adorador de graça? Você precisa entrar nesta prensa. Se você fica falando por aí que você é um adorador e não consagrar a tua vida, você está se enganando a você mesmo. Você precisa consagrar a tua vida, consagrar a tua mente, consagrar os teus olhos, consagrar a tua língua, para que você possa dizer: eu sou um adorador. Se você não entrar nesta prensa, meu irmão, minha irmã, não adianta você falar: Jesus fez, eu não preciso. Mentira do inferno. Tudo isso aqui Jesus fez para dar um passaporte para você, para ir ao céu. Mas você não tem uma licença, uma credencial de você viver neste mundo, neste planeta Terra, com um conforto como você quer, se você não entrar na prensa. Ninguém quer ouvir isso aí, mas nós precisamos ouvir, porque nós nos enganamos, somos enganados facilmente, porque a Bíblia tem 66 livros, 1000 não sei quanto capítulos, eu já decorei tudo isso, agora esqueci, não sei quantos versículos e quantas letras conforme a tradução, esqueci, eu sabia tudo de cor, mas eu quero falar para você. Você pode pegar a Bíblia e usar como você quer, mas se você pega a Bíblia e lê conforme o Espírito Santo revelar a você, você não vai fugir da prensa. Amém. Porque se você não entrar na prensa, você não vai ter a autoridade que um adorador tem. Amém. Então, se você não quer ter uma autoridade espiritual de adorador, se você não entra na prensa e você vive como você quer. Se você vive como você quer, você vai ser um brinquedo do nosso inimigo. Mesmo você sendo um crente salvo, remido pela sangue de Cristo, se você vive como você quer, você vai ser um brinquedo. Porque quando você escolheu a entrar no reino de Deus, você tem que conhecer a sua lei e viver debaixo da lei dele, em obediência. Amém. Jesus, quando entrou na primeira prensa, ele veio para quê? Para salvar você. Mas o Pai disse para ele assim: se você quiser subir, sobe e deixa ele. Amém. E Jesus disse: não, eu vou entrar na prensa. Ele entrou na prensa. E você faz o quê? O que você faz, meu irmão, minha irmã? Diz para mim. Você acorda e pensa em quê? Tomar café da manhã e ir no teu trabalho? Esse é o teu pensamento? Você sai do teu trabalho e pensa o quê? Vou descansar, vou jantar, vou tomar um banho e vou dormir. Para descansar o meu corpo. Mas eu vou falar para você uma coisa. O teu espírito não fica cansado. Mas você faz o quê? Você só ouve o que o teu corpo fala. Mas o que o teu espírito fala, você não ouve. Porque a tua alma está aí no meio. E você é um crente sensorial, que você ouve só a tua alma. E não ouve o teu espírito. O teu espírito diz para você: adora. Acorda de madrugada e adora a Deus. Fala com Ele. Jesus era de madrugada e falou com o Pai, e o Pai disse para ele: se você quiser, some, deixa o homem aí. Era de madrugada. Ele jantou, lavou os pés do discípulo, foi adorar, e à madrugada ele estava orando, falando com Deus, e ele decidiu por você entrar na prensa.
Você quer a autoridade de um adorador? Consagre a sua vida. Amém. A segunda prensa é a prensa de... Que prensa é? Para comida. Do pão da vida. Ele se apresentou como pão do céu. Isso é muito. Usado no alimento que a gente tem. Acho que é bom. Você quer ser comida do mundo? Você não vê o mundo precisando de você? O mundo está faminto. E aí? Você alimenta alguém? Por que você não alimenta alguém? Porque você não entra na prensa. Porque você tem vergonha de falar de Jesus. Mesmo que você seja crente, mesmo que você seja lavado pela sangue de Cristo, você aqui na igreja é bonitinho, bonitinha, mas você está no banco, você não fala com ninguém, você está no teu serviço, não fala com ninguém, você está na faculdade, não fala com ninguém. Ao contrário, você põe uma máscara, porque você tem que entrar no barzinho, tomar alguma coisa e até falar besteira. Como você vai falar que você é cristão? Como você vai alimentar a este mundo se você não entra na prensa? Não há condições. E aí você quer ter o poder, e o poder está onde? Na consagração. Então você tem que ser um adorador. Você tem que entrar na prensa para você ter capacidade de alimentar a este mundo. A terceira prensa que você precisa entrar para você ser luz deste mundo, onde você vai, a pessoa vai olhar e vai ver coisas diferentes em você, porque você é luz deste mundo. Isso, aleluia. E por acaso a luz se mistura com as trevas? Não. Por acaso você vai entrar em um barzinho com teus amigos a falar, a contar piadas obscenas? E você vai se achar que você é luz do mundo? Não é assim a vida do cristão. A vida do cristão é o quê? Viver como Jesus viveu, falar como Jesus falou, fazer coisas que Jesus falou. Assim você vai ser cristão. Aleluia. Você tem que caminhar pelos passos do Mestre. E você precisa entrar na quarta prensa para você ser sabão para limpar as vidas deste mundo que está sujo, precisando de limpeza. Como nós vamos fazer isso? Jesus veio. E você? Você não é cristão? Jesus não ensinou você o que nós temos que fazer? Ou nós vamos viver como nós queremos? Se fosse eu fazer o que eu quero, amanhã eu pego um carro, um avião, vou na Assunção, vou lá no mato a pescar, caçar, esquecer aqui em São Paulo. Não é bom isso? E eu tenho condição para fazer. Mas eu tenho compromisso com Ele. Eu tenho compromisso com Deus. Eu tenho trabalho para fazer para Ele. Não só dar paixão, não só dar liberdade a meu corpo. O que você vai fazer a semana que vem? Você vai estar aqui? Ou você vai estar onde? Qual é a tua consagração nesta semana que Jesus entrou em Jerusalém para morrer por você? Um dia eu vou falar para você tudo que Jesus fez nesta semana de domingo até sexta-feira. O que Jesus fez? Você sabe? Está na Bíblia. Você sabe o que Jesus fez domingo? Você sabe o que Jesus fez hoje domingo? Amanhã segunda-feira? O que ele fez? Com quem falou? Que milagre fez? Você sabe? Você lê a Bíblia? Ou a Bíblia você coloca na prateleira para enfeitar o teu armário na sala? Ou você abre como qualquer católico no Salmo 91 e deixa aberto? Não sou contra católico, eu fui católico e muito católico. Conheço muito do catolicismo. E deixa aí na prateleira aberto o Salmo 91. Não. A gente é cristão.
A gente é cristão para quê? Para caminhar pelos caminhos que Jesus caminhou. Para que o mundo possa ver em nós a autoridade de Jesus. Você diz assim, Jesus está voltando. Jesus não está voltando, não. Porque para Jesus voltar, você tem que ter a autoridade que ele teve para aconselhar a reis, políticos e presidente da república. Depois ele vai voltar. Você está fazendo o quê? Você está querendo que Jesus volte para você ir no céu? Não. Enquanto você, hoje é duro, eu preguei essa palavra em Vinhedo durante 5 vezes. Eu estava sozinho em Vinhedo à tarde. Preguei 5 vezes e falei isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Aí eu falei, domingo a palavra que foi pregada, o rei está te chamando, também é. Mas você acha que Jesus, o rei vai te chamar de graça? Não é bem assim não. Você continua me amando, não é? Você não sabe quanto tempo eu orei para não chorar hoje. Porque quando eu falo de Jesus, o processo de Jesus, parece que eu vivo o que meu mestre passou. Parece que eu vivo. Você disse assim, já passaram muito tempo. Mas Jesus não vai passar de moda, não. Jesus é real hoje. Jesus opera hoje. Você quer experimentar? Está faltando alguma coisa na tua vida? Comece a entrar na prensa, meu irmão. Comece a entrar na prensa, minha irmã. O que você quer na vida? O que está precisando? Entra na prensa para você ver o poder da prensa. Para você ver o poder do olho. Aí você vai entrar no primeiro, vai entrar no segundo, vai querer entrar no terceiro, no quarto, em tudo que há. Porque enquanto mais você se aproxima do Senhor, a prensa pode apertar, mas o benefício é grande. É grande. Você já experimentou repreender ao diabo? Você já experimentou o diabo fugir de você? Há 2, 3 dias atrás saiu no Face ali uma conversa entre um jornalista e o diabo. Alguém viu? Aí o que o jornalista perguntou para o diabo e o que o diabo respondeu para ele? O diabo é consciente do poder de Deus e treme dele. Treme dele. E de você, ele treme? A palavra diz que você caminhando vai cair 11.000 demônios quando você vai caminhando. Acontece isso? Ou você anda com medo? Eu ando com ele. Ou toma café com ele no restaurante, no barzinho. O que é tomar café com ele? Você andar em pecado, irmão. Cada pecado é um cafezinho. Cada pecado é um cafezinho. Aí ele vai marcando, vai marcando, vai marcando. Você está me amando? Eu tenho um amigo, um pregador, hoje ele é apóstolo. Ele disse assim: continua me amando. Continua me amando, irmão. Essa é a palavra que Deus mandou para nós hoje. Jesus entrou em 4 prensas. Eu quero que você tenha consciência que ele entrou por você, irmão. Por você, meu irmão. Não é por outro, não. É por nós. Ele entrou por mim. Eu tenho consciência do sacrifício de Jesus por mim. Ele morreu por mim. Por isso que eu, quando oro de madrugada, eu olho no céu e falo assim: Pai, eu sou teu filho. Porque Jesus morreu por mim. Então eu sou filho de Deus. E quando eu falo com o Pai, eu sei que meu Pai me ouve. Ele me ouve. Ele quer falar comigo. Amém ou não? Amém. Ou você vai me tratar de arrogante, de orgulhoso? Experimente você também. E você vai sentir que ele quer falar com você. Quando ele acorda você 2 horas da madrugada,
aquele frio, e você vira ao outro lado, nem lembra dele. Mas acorda nesse frio e vai na tua sala e fica de joelho lá e fala com ele. Você vai sentir que ele fala com você, irmão. Agora você acorda e vira ao outro lado. Acorda de novo, vira ao outro lado. Qual é a tua experiência espiritual? Você acha que você vai ter experiências? Experiência não se tem de graça. Jesus entrou em 4 prensas por você e por mim. Você já entrou por ele? Em algumas? Se não entrou, nunca comece a entrar. Esta semana é uma semana especial. Você pode se transportar para aquele tempo, lá em Israel, o que Jesus fez por você. Faça alguma coisa por ele nesta semana. Faça o jejum na manhã. A gente vai fazer, você vai fazer o jejum até 3 horas, mas a gente vai fazer até 6 horas. Mas você pode fazer. Você pode fazer mais jejum. Você pode orar mais. Você pode ler mais a Bíblia. Você pode acordar de madrugada. Muitas coisas você pode fazer nesta semana para que você mude a tua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus mandou para nós. Quinta-feira, quando eu estava pregando, para quem? Pergunta para mim, para quem? Para mim. Estava pregado para mim. Eu chorei muito eu chorei quinta-feira. Mas hoje não. Porque eu orei para Deus, falei para ele, eu não quero chorar. Eu quero passar a tua mensagem, mas sem chorar. Então, este é o recado para você e para mim hoje. Devemos de começar a entrar na prensa para que nós possamos ter a autoridade que vem do céu. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, glorifico o teu nome nesta hora. Foi ministrado a tua palavra. Está aqui um povo que tem ouvido, Pai, a tua palavra. E se alguém vai ouvir através desta gravação, Pai, que tenha o mesmo efeito de bênção sobre as suas vidas. Pai querido, este povo que se reúne neste lugar, que possa entender, Pai querido, que entrar na prensa é poder, que entrar na prensa é bênção, que entrar na prensa é alegria, que entrar na prensa é saúde, que entrar na prensa é prosperidade. Tudo estas coisas nós sabemos e nós queremos, mas não sabemos como. Pai, hoje a tua palavra foi revelada para nós. Existe prensa que nós temos que entrar. E precisamos passar por esta prensa. Precisamos, Pai, que este óleo escondido dentro de nós possa fluir. Pai, que a tua palavra seja hoje uma realidade para nós. E que haja uma mudança nas nossas vidas através da revelação da tua palavra. Oro agradecido em nome de Jesus. Amém.